Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu quero agradecer pela sua companhia. Nós vamos começar agora a fazer uma reflexão sobre um texto bíblico que eu acho interessante, principalmente pelo nosso cenário, não somente cenário religioso, mas, sobretudo, o cenário político que nós estamos vivendo em nosso país. Não vou me ater às diferentes polaridades que existem dentro do quadro político, mas eu gostaria de tratar de um assunto que tem muito a ver com a participação da igreja nesse cenário político. E basicamente por causa de uma interpretação de um texto, e uma interpretação que eu creio e considero extremamente equivocada. Eu gostaria de trazer essa reflexão para você nessa manhã, nesse momento, fazendo a seguinte consideração no Salmo número 33. Nós estamos na nossa igreja fazendo uma reflexão teológica, bíblica, expositiva, nas pregações, sobre os salmos. E esse salmo número 33, ele tinha uma outra abordagem quando nós pensamos em tratar com a igreja, porém agora nós tivemos uma outra perspectiva no sentido de fazer com que esse versículo, especificamente o versículo número 12 desse salmo, fosse trabalhado de uma maneira a percebermos qual é a sua verdadeira compreensão e não o sentido que alguns estão dando por aí. Então, eu convido você a olhar comigo esse Salmo número 33, aliás, versículo 12, que diz: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Eu digo que ela é equivocada, essa perspectiva desse Salmo, especialmente com relação à Igreja Evangélica Brasileira, porque esse Salmo foi usado várias vezes de uma maneira muito equivocada, como eu disse. E principalmente por causa de algumas interpretações que foram no entendimento, num viés que transformou a ideia de uma nação cristã como objetivo, e isso como também uma ideia de domínio sobre todas as esferas do conhecimento, sobre todas as esferas da participação pública da vida da igreja. Então o que acontece é que essa interpretação provavelmente ela tenha sido encabeçada ou deflagrada nesse sentido quando de um movimento evangélico, não sei precisar exatamente se essa era a conotação quando isso ocorreu, que foi a criação da Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus é um movimento que foi criado nos Estados Unidos, se eu não me engano, e tinha ali como objetivo reafirmar os conceitos cristãos e principalmente lutar contra as bandeiras ideológicas que muitas vezes são realizadas através de marchas, E a Marcha para Jesus ela chegou ao Brasil por um pastor, na realidade um pretenso apóstolo chamado Esteban Hernandes. Ele é o fundador de uma igreja neopentecostal e ele criou essa Marcha para Jesus no ano de 1993. E a partir daí, esses movimentos acabaram trazendo ali o cenário, Muitos políticos, geralmente presidentes, são convidados para participarem desses movimentos. É provavelmente uma das maiores marchas que ocorrem no mundo, Milhões de pessoas vão até a Avenida Paulista e fazem ali algumas reivindicações. É interessante perceber qual é a teologia desse movimento. A teologia do Esteban Hernandes e também ali da marcha, ela tem ali a teologia da batalha espiritual, Uma batalha espiritual que basicamente consiste em você ir até determinados locais e ali fazer atos proféticos, no sentido de fazer com que as forças dominadoras espirituais de uma determinada região sejam ali combatidas através desses atos proféticos. E assim foi, E algumas questões envolvendo a política também passaram a existir ali. E esse texto especificamente começou a ser usado de uma maneira muito inapropriada, dando a entender que nós temos que desejar, ansiar por uma nação que seja uma nação cristã. Bom, não há nada de errado em desejarmos, para começar, para ficar claro aqui a minha posição, não há nada de errado que nós tenhamos uma nação cristã. E o ideal mesmo é que nós tenhamos pelo menos uma participação muito maior na vida política, administrativa, cultural, de uma maneira mais orgânica da nossa sociedade. Não há problema quanto a isso. O problema é quando nós fazemos dessa reivindicação
um movimento no sentido de menosprezar ou suplantar tudo aquilo que não é cristão. Ah, mas você está dizendo então, né, que isso significa que nós temos que concordar com aquilo que não é cristão? Estou dizendo que nesse mundo, no mundo caído em que vivemos, nós somos obrigatoriamente, como cristãos em todo o tempo, temos que conviver com essas diferentes opiniões. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao orar pela igreja em João, ele justamente trata desse assunto. Ele ora ao próprio Deus, sendo ele Deus também, obviamente, mas ora ao Deus Pai, dizendo que não pedia ao Senhor que nos tirasse do mundo, mas o que os firmasse no mundo, que os trabalhasse enquanto estivéssemos no mundo. Então é impossível que nós não estejamos lutando com alguma guerra cultural, né? Por mais que nós desejamos que essa guerra não aconteça, não foi isso que nos foi prometido pelo Senhor, nesse sentido. Então, esse salmo, ele nos dá alguns entendimentos, especialmente, né, das posições que o profeta, né, o rei Davi, ele trabalhou na perspectiva dele enquanto rei em uma nação sob um regime teocrático. É bom deixar claro também que nós não estamos vivendo sobre um regime teocrático, né? Ainda que muitos tenham desejado no passado que isso ocorresse, nós sabemos, né, pelas provas históricas, que isso nunca de fato aconteceu em nenhuma nação que nós conhecemos, a não ser em Israel por um breve período, inclusive, pois esse domínio, né, do Senhor sobre Israel de uma maneira muito mais intensa ocorre em alguns momentos esporádicos, especialmente no período de Moisés, no período de Samuel, no período de Davi. Então, mesmo nesses períodos haviam ali muitas dificuldades de que o projeto do Senhor, de fato, para a nação de Israel estivesse assim, estabelecido na sua plenitude. Há ali uma quantidade um pouco maior, né, de participação do Senhor ali na teocracia, porém não é totalmente, né? Porque sempre vai haver ali alguém que não servia ao Senhor e por essa razão nem sempre isso ocorreu. Então, algumas questões que eu trato desse assunto, irmãos, seria o primeiro ponto, que seria a questão da nação, especificamente, né? Então, o modelo do Antigo Testamento é um modelo incorporado aqui nesse texto. Quando Davi está fazendo essa reflexão sobre a nação que é bendita, ele está falando sobre a necessidade do povo de Israel de voltar-se para o Senhor e viver realmente segundo os princípios da sua palavra. Davi estava ali incentivando o povo de Israel a viver segundo os princípios da palavra, e isso faria com que elas fossem uma nação feliz e bem-aventurada, consequentemente, né? A condição do reino de Davi era essa. Davi, então, faz várias mudanças ali na estrutura do país, obviamente, para favorecer esse modelo de teocracia. E durante o seu período, obviamente, talvez ali nós encontramos provavelmente o maior período onde isso de fato aconteceu. Então, a nação que Davi estava tentando ali estabelecer, ela realmente ocorre em maior ou menor proporção, mas ela ocorre de fato. Porém, isso não é verdade para outras nações, tipo a nossa, né? A nação brasileira. Existiram alguns ideólogos, né, nessa questão de formação das nações, né, como os pais fundadores dos Estados Unidos. Especialmente nos Estados Unidos, nós tivemos aquele conceito lá de uma nação sob Deus. Isso é bem relativo. A gente precisa concordar que existem, sim, né, provavelmente ali a maioria esmagadora, né, das pessoas que estão sendo ali consideradas como nação sob Deus, elas são geralmente pessoas pertencentes a algumas igrejas, né, pertencentes a algumas denominações. Elas estão ali envolvidas em um projeto onde aquela nação ela surge para o mundo como uma nação temente a Deus. Porém, não é verdade com relação, por exemplo, às seitas, né? Você não pode dizer que uma nação está sob Deus, tendo em seu território inúmeras seitas. É do conhecimento de todos, assim como as nações democráticas. E os Estados Unidos, eles têm, por exemplo, os mormons, eles têm ali os testemunhos de Jeová, os adventistas, como aqui, né, no nosso país. Então, as seitas elas são muito grandes, especialmente seitas que dominam territórios completos, como, por exemplo, é o caso dos mormons em Utah, nos Estados Unidos. Então, assim, você tem uma nação que você não pode dizer exatamente que ela está sobre Deus, uma vez que existe o erro teológico, para começar, né? Então, de uma certa maneira, essa pretensão de uma nação sobre Deus, inclusive foi pauta de algumas campanhas políticas aqui no nosso país,
ela de fato não é uma coisa que se estabelece de uma forma tão fácil. E não pode ocorrer isso de maneira política, com decretos políticos. Não, eu não acredito que isso possa ocorrer, porque não ocorre em lugar nenhum. E, de fato, nós só teremos uma nação sob o domínio do Senhor quando essa era, né, quando esse tempo que nós estamos vivendo, ainda sob os auspícios do pecado, ele foi encerrado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aí sim, de fato, nós teremos uma nação que esteja sob o domínio soberano, absoluto, concreto do Senhor, e não haverá oposição nesses aspectos. Porém, a oposição é uma realidade, muitas vezes você consegue prevalecer, outras vezes você consegue sucumbir, dar uns passos atrás, então infelizmente não é possível ter uma nação nessa condição, né? Então, apesar do Senhor ser Deus sobre tudo, né? Então Deus pode se reivindicar todas as nações, ele ainda não tem esse domínio completo e absoluto, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo com relação ao pecado. Deus é o Senhor de tudo, nenhuma polegada do universo, do cosmos, não possa ser de Deus, mas os ímpios não são de Deus, né? O próprio Deus não aceita o domínio dos ímpios. Então, por essa razão, há ainda uma não completude dessa perspectiva. Então, Deus é Senhor de tudo, porém, há também aqueles locais onde o Senhor ainda não domina, onde ele não exerce seu reinado de uma forma um pouco mais efusiva, né? Então, para que isso aconteça, é necessário que haja o avanço da igreja sobre as hostes do inimigo, sobre as potestades, sobre os governos, sobre tudo aquilo que não se chama por Deus, né? Então, obviamente, isso acontece através da pregação do Evangelho. Quando você espalha as boas novas, você está, então, fazendo com que o Evangelho chegue a lugares que são ainda pertencentes àqueles que não servem ao Senhor e, consequentemente, não estão sobre o domínio do Senhor. Conforme o coração do homem rendido ao Senhor, retirando-se a ideia de rendição ao pecado e colocando a ideia de sujeição ao Senhor, aí obviamente você vai ter a participação muito maior do Senhor na vida de uma nação, na vida do indivíduo, na vida das famílias, enfim, de modo geral, as nações serão impactadas. Ele domina sobre todos os povos, isso é fato, irmãos. Não há nenhuma ação, atitude que seja tomada por qualquer líder político que não esteja debaixo do governo do Senhor. Essas ações elas podem tanto glorificar a Deus como não, né? Existem povos que podem tomar atitudes mesmo sem saber que são responsáveis, inclusive, para o bem da igreja, para o benefício da igreja. Isso pode acontecer. Aqui no nosso país, por exemplo, nós tivemos a abertura dos portos durante o período colonial, e nós tivemos ali a entrada das igrejas cristãs a partir daquele momento. Então foi uma decisão política, né, por alguma necessidade política daquela época. Então isso favoreceu, assim como pode acontecer em qualquer outra nação, em qualquer outro país, mesmo que não seja essa a intenção, glorificar a Deus. Então, Deus domina esses políticos, todos eles estão nas mãos do Senhor, de certa forma, e seus atos responderão, obviamente, aos decretos de Deus. Então, a herança que é dita aqui é uma herança que se diz também ser escolhida por Deus. Perceba que o final desse texto aqui, ele diz, ele escolheu por herança. Quem escolheu por herança? Deus escolheu por herança. Então, a nação que ele está falando aqui é a nação escolhida para Deus trazer sobre ela a sua manifestação, trazer sobre ela o seu ato eletivo, de fazer com que essa nação ela seja realmente uma nação que busque ao Senhor e que esteja de acordo com os princípios de sua palavra. Então, essa nação não é uma nação qualquer, não vai acontecer algo nessa nação apenas por canetadas políticas. Acontecerá através dos meios que o próprio Deus estabeleceu de espalhar o seu domínio e o seu governo sobre toda aquela nação. Como no caso do nosso país, nós temos ali o avanço muito grande de igrejas, denominações e tudo mais, mas isso ainda não é o que estamos mencionando aqui. Obviamente, nós temos aqui crescimento muito grande, né, de uma nação que agora muda o perfil, né, religioso, saindo de um período católico, agora para um período mais protestante, enfim, mas infelizmente nós temos ainda muitos desafios enquanto igreja para que nós tenhamos ainda uma certa condição para que possamos nos colocar inclusive como herança escolhida de Deus aqui, herança de Deus. Então,
Aqui nós estamos falando especificamente quando a gente trata, né, e faz assim um paralelo com a igreja do Senhor. O pacto de Deus é com a igreja e não com uma nação. Então, quando nós estamos falando de novo Israel, com a igreja sendo esse novo Israel, conforme fala Paulo em Romanos, nós estamos falando sobre esse conceito de eleição transferido da nação de Israel para a igreja do Senhor. Então, portanto, não podemos dizer que o nosso país é a herança do Senhor, ou que qualquer outra nação possa ser a herança do Senhor, ainda convivendo com o pecado, ainda convivendo com as dificuldades que nós estamos encontrando. Então, ao fazermos uso desse texto, e quando se toma esse texto de maneira tão colonialista, né, de uma maneira tão ufanista, nós estamos realmente fazendo uma distorção a esse texto. É importante que nós tenhamos essa consciência. E falar disso em um momento não político, porque quando começa a política, as pessoas começam a enervar as suas posições políticas e esquecem de tudo, inclusive do real sentido das Escrituras, e começam a ter atitudes que são realmente condenáveis no sentido de não glorificarem a Deus, mesmo na política. Então, antes de qualquer coisa, esse texto não se refere ao Brasil, esse texto não se refere a nação nenhuma, esse texto se refere especificamente ao tempo de Davi, serve como princípio, porém não é determinante no sentido de dizer que alguma nação no mundo possa ser essa nação bem-sucedida, bem-aventurada, feliz. Eu penso mais num conceito um pouco mais individualista, no sentido de que se você é cristão, você será bem-aventurado. Se você é cristão, você está debaixo do pacto. Se você é cristão, você está debaixo das promessas de Deus, e não uma nação por completo. Ainda não é assim, mas a igreja do Senhor já é parte desse pacto, já é parte desse propósito, e obviamente podemos dizer que a igreja é bem-aventurada e a igreja é a nação do Senhor. Então, chega de fazer esse uso político de textos bíblicos. Isso tem sido um caos para a nossa interpretação e para a nossa visão, cosmovisão do mundo em que vivemos. Então, antes de mais nada, retornemos às Escrituras. Sola a Escritura para a política, para a interpretação sociológica, para a interpretação de qualquer natureza que seja. A Bíblia precisa ser consultada na sua essência por teólogos, por homens tementes a Deus, e não por políticos oportunistas que usam esse texto, infelizmente, para distorcer o seu significado. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra e nos faça compreender essa palavra de maneira correta.